Bom dia, terceiro ano, como passar de feriado, espero que tenha passado bem. Então, nessa semana, a gente vai para a nossa semana 3 do PET volume 4 sobre esse é o nosso estudo de reações orgânicas, que é uma matéria muito importante, que cai no Enem, no vestibular em geral. A gente vai começar com reações de substituição, mas eu vou dar uma breve introdução do que é uma reação orgânica. Então, o objetivo da nossa aula: investigar e analisar os compostos orgânicos e suas reações. Então, nós sabemos que muitos produtos que consumimos e usamos em nossa sociedade provêm, direta ou indiretamente, da indústria química, que executa uma série de reações químicas a fim de obter produtos transformando as matérias-primas. Então, nessa semana, meus alunos, veremos um pouco sobre essas reações orgânicas, mas precisamente começando com as reações de substituição. Então, como que eu falei? Reações orgânicas são reações que acontecem entre compostos orgânicos, ocorrem mediante a quebra de uma molécula, dando origem a nova molécula. Ou seja, você pega uma molécula inteira, aí você quebra ela no meio, e essa quebra vai originar várias outras ligações, formando várias outras moléculas. Que apresenta grande importância na indústria, é a partir delas que podem ser produzidos medicamentos, cosméticos, plástico, tecido e dentre tantos outros materiais. Os principais tipos de reações orgânicas são de adição, de substituição, de oxidação, de eliminação, que vamos ver todo esse durante esse estudo nosso de reações orgânicas. Mas nessa semana a gente vai ver as reações orgânicas de substituição. Mas antes eu vou dar uma ênfase: o que é reação de orgânica? Classificação das reações orgânicas. Dentro dos diferentes tipos de reações orgânicas, químicas orgânicas, podemos classificá-las de acordo com o mecanismo da reação. Reações inorgânicas iônicas, em reações orgânicas iônicas e reações moleculares. A gente vai ver cada um pouquinho, cada um desses, mas resumidamente. Então, observe o que é o mecanismo de reação. O mecanismo de reação, ele define a sequência das etapas que ocorrem na reação e o comportamento químico dos reagentes utilizado para classificar as reações químicas. Ou seja, o mecanismo é como, por exemplo, eu vou adicionar isso na reação, adicionei isso. Aí tem vários mecanismos para ocorrer uma reação até chegar no seu produto desejado. Por exemplo, igual a vacina. Qual que é esse produto da vacina? Por meio de mecanismos de reação. Então, primeiro, reações inorgânicas iônicas. Essa reação envolve substâncias químicas ionizadas. Reações inorgânicas iônicas. Essa reação envolve substâncias químicas ionizadas em meio aquoso. A equação iônica é a equação química em que aparece íons além de átomos e moléculas. Exemplos: tem um KH+, reage com o ânion cloreto, mais com o cátio sódio reage com hidróxido, o anidróxido, formando um cátio sódio aquoso mais cloreto mais água, ou seja, formando sódio cozinho. Então, uma reação ácido-base é tipo de uma reação inorgânica iônica. Outro exemplo: o ácido nítrico em meio aquoso. Em água, quer dizer, ele libera o KH+, mais o seu ânion nitrato. Já a soda cáustica, também chamada de hidróxido de sódio, em água, libera o KNA+, que é o sódio, mais o ânion hidróxido H-. E já reações orgânicas iônicas são também denominadas como reações polares e são caracterizadas pela movimentação de pares de elétrons de fonte bem definindo os reagentes. Por exemplo, um eletrófilo ou um nucleófilo. São reações que envolvem a participação de íons como reagente intermediário produtos. Na maioria dos casos, os íons estão presentes como intermediário, representam a maioria das reações encontradas nos estudos das reações orgânicas.
as reações orgânicas e iônicas ocorrem quando um reagente consiste com alta densidade eletrônica e outro reagente consiste com baixa densidade eletrônica. Por exemplo, aqui embaixo, o ácido composto, esse composto aqui, carbono, cloro e 3 átomos de hidrogênio, apresenta alta densidade eletrônica, ou seja, ele tem alta capacidade de doar elétrons, ou seja, ele é tipo chamado de carbocato, tem capacidade de doar um par de elétrons para outro elemento. Já os de baixa densidade são geralmente os ânions, que têm a capacidade de receber esse par de elétrons, que é chamado também de carbânios. O que é um nucleófilo ou eletrófilo? Nucleófilo denomina centro nucleófilo um átomo capaz de doar um par de elétrons capaz de formar nova ligação, ou seja, uma base de íons. O nucleófilo tem capacidade de formar uma base de íons, geralmente são os ânions. São espécies carregadas negativamente. Exemplos. Esse composto chama etoxetanol. Ele apresenta uma base carregada negativamente, o etanol também, que é o derivado do etox. Ou seja, tem uma base carregada, ele vai receber um par de elétrons do hidrogênio, formando assim o etanol. Observação, a ligação pi também pode funcionar como um nucleófilo. Eletrófilos denomina centro eletrófilo, que é representado pela letra E, um átomo capaz de receber ou aceitar um par de elétrons para formar uma nova ligação, ou seja, um ácido de Lewis. São carregados positivamente. Exemplos. Você tem esse composto aqui, carregado positivamente, ele vai ser um eletrófilo, ele tem capacidade de doar um par de elétrons. Então, resumindo, tem a substância e o eletrófilo, que vai doar um par de elétrons para essa substância, mas essa eletrofila é uma reação nucleofílica. Principais reagentes eletróficos e principais nucleófilos. Eletrófico também é exemplo, que é os carregados positivos e os nucleófilos carregados negativos, que são geralmente os carbônios e íons carbono, que chama denominado de carbocátio. Reações nucleares. Moleculares, quer dizer. São reações que necessitam que para ocorrer é preciso que haja quebra de ligações covalentes das moléculas iniciais e a formação de novas ligações que irão formar novas moléculas. Por isso, elas são mais lentas e difíceis que as reações iônicas. Elas são classificadas em de substituição, adição, eliminação e oxidação, que ficou faltando, a gente vê a substituição. As ligações, na maioria das reações, a ligação na maioria presente em composto orgânico são as ligações covalentes ou moleculares, ou seja, são por meio de compartilhamento de elétrons, de pares de elétrons. Características das ligações covalentes. A ligação sigma, que é representada por ligação sigma ou ligação covalente simples, apresenta maior comprimento, portanto, são ligações mais fortes. A ligação π, que é representada por um π, é a mais fraca, que é a ligação simples. Portanto, rompe-se primeiro. A ligação π geralmente é a ligação dupla, representada pela tripla, que é a ligação simples, tracinho. Como, por exemplo, ligação π e ligação sigma. A sigma, ela é a mais difícil de quebrar, por causa do seu tamanho ser menor. Já a π, ela é mais fácil porque ela tem um comprimento maior de ligação. Cisão de ligações. Uma cisão é denominada como uma separação de dois átomos unidos por ligação covalente. Pode ocorrer de duas maneiras. Homolítica, ou homólise, ocorre quando o par eletrônico é quebrado por igual. A quebra homolítica se dá em meio a uma alta energia. Exemplo, se tem dois compostos, vai quebrar em ligações iguais. Esse composto aqui vai quebrar em duas ligações iguais. Cada átomo leva o seu elétron, formando casos líquidos são extremamente reativos, ou seja, dois átomos, tem dois, leva seu parzinho para ele. Ou seja, você pega alguma coisa, parte no meio, aí vai para um lado ou vai para o outro.
Tem também a cisão heterolítica ou eletrólise, ou heterólise. Ocorre quando na quebra de ligação o átomo mais eletronegativo fica com um par de elétrons inicialmente compartilhado formando íons. Por exemplo, duas substâncias. Na cisão eletrolítica, o A tornou-se um cátion e o B vai tornar-se um ânion, ou seja, torna um carbocátion e um carbônio. A partir das reações em que os compostos orgânicos sofrem cisão heterolítica, o íon positivo de carbono é chamado de carbocátion e o negativo de carbônio. Então, carbocátion e carbônio. Então, agora já vai iniciar o nosso estudo de reação de substituição. A reação de substituição ela ocorre de pelo menos um átomo de hidrogênio na molécula orgânica por outro átomo ou grupo de átomos reagentes. Então, por exemplo, tem um composto qualquer ligado ao hidrogênio. Ele vai reagir com uma molécula AB, onde que esse A ele reage, esse aqui vai reagir com H e o B com R, formando outros compostos. As principais reações de substituição são halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de fidelcráficos e acilação de fidelcráficos. Vamos ver resumidamente cada uma delas. A primeira, a halogenação. Ocorre substituição de átomos de hidrogênio por átomos de halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo e iodo. Onde que obedecendo a seguinte ordem de reatividade. O mais reativo vai ser o flúor, seguido do cloro, do bromo, do iodo. Então, o que vai ser o mais utilizado, geralmente, é esses aqui. Porque o flúor ele é muito reativo e ele é muito perigoso. A halogenação de alcanos. Você tem um composto chamado metano, o cloro. O cloro vai atacar o hidrogênio aqui. E esse outro cloro... esse aqui vai para cá, formando, após a substituição de um cloro no alcano, a reação pode prosseguir se houver cloro disponível, por exemplo, formando um cloro metano e um cloreto de hidrogênio. Tem a halogenação dos aromáticos. Que é onde que tem uma reação entre um benzeno e um halogênio, que no caso do cloro, mesma coisa, o cloro ataca um hidrogênio aqui, dá dupla, e o outro cloro ataca o carbono, mesmo substituído, formando, por meio de aromático, é utilizar sempre um catalisador do tipo assim. Para a halogenação de aromático, precisa usar catalisador de tricloreto de alumínio, pode ser tricloreto de ferro ou brometo férrico, formando então o clorobenzeno e o cloreto de hidrogênio. A velocidade de saída dos hidrogênios, o mais fácil de sair vai ser os hidrogênios terciários. Como mostrado aqui, os mais fáceis de sair, no caso, o hidrogênio terciário. Por exemplo, 2-clorometil. O mais fácil de sair do hidrogênio terciário, 2-cloro, 3-metilbutano, no seu seguido secundário. Aí depois 1-cloro, 2-metil primário. O mais fácil de sair vai ser o carbono terciário. Nitração. A reação entre um hidrocarboneto e um ácido nítrico é dominada de nitração, ou seja, ocorre entre um ácido. Nesse caso, um hidrogênio do hidrocarboneto é substituído por um grupo nitro. Como mostrar no exemplo aqui, nitração de alcanos. Esse alcano vai ser substituído por um grupo hidrogênio, vai ser substituído por aqui formando um composto de nitração. E nitração aromática, o benzeno, assim, formando essa reação. A 18, sulfonação. Essa reação ocorre com ácido sulfúrico. Então, você dá o ácido sulfúrico, reação
de alcano, sulfonação. Tem o hidrocarboneto, onde que esse aqui vai atacar o carbono menos substituído, como fala, o carbono que tiver menos hidrogênio ligado a ele terá preferência em ser substituído. Então, esse que vai atacar o carbono menos substituído, e quando esse daqui vai atacar esse daqui, formando esse composto aqui. E sulfonação de aromático, mesma coisa, esse ataca aqui, e esse vai atacar aqui, esse carbono aqui, formando carbono sulfonado. Benzeno sulfonado. Agora, alquilação de Friedel-Crafts, ou também oscilação de Friedel-Crafts. É quando uma molécula aromática reage com um ácido de alquila, ou seja, a substituição de um hidrogênio do anel aromático com um grupo alquilo. Que esse grupo é um carbono qualquer, um grupo de uma cadeia de carbono ligado a um halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Com presença de catalisador do tipo cloreto de alumínio anidro e aquecido a 360 graus, ou seja, sempre ocorre em benzeno, formando um metilbenzeno, que é chamado de tolueno. Mais um ácido clorídrico. Agora, a acilação de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts é substituição de um átomo de hidrogênio do anel aromático com um grupo acilo. Então, um grupo acíclico, eu tenho um carbono ligado a uma dupla com oxigênio e uma cadeia carbono. Por exemplo, nesse exemplo aqui. É um grupo acilo. Esse cloro vai atacar esse hidrogênio e formando um carbocato que vai atacar esse carbono aqui, formando então um benzeno oscilado, mais ácido. Então, concluindo, a reação de alquilação e oscilação, elas são observadas somente cadeias aromáticas, que possuem como ponto final a cadeia substituinte ou mista. Então, o efeito dos grupos substituintes. Nos compostos aromáticos, quando há um grupo ligado ao anel, a velocidade da reação e o produto que se obtém são influenciados. Por exemplo, há grupos que facilitam e orientam para a posição orto, para, e existe grupo que divulga na orientação entre a posição meta. Por exemplo, aqui, tem um grupo aqui, R, ele pode orientar na posição orto ou para, quer dizer, se no número aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, na posição 1 e 2 é dominado de orto. Já na posição 1 e 3, de meta. E na posição 1 e 4, para. Então, pessoal, essa semana foi isso sobre as reações orgânicas de substituição. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar aqui. Eu tirar a dúvida de vocês. E as correções irei passar na aula do dia 11 de novembro. Então, bons estudos e bom fim de semana.